Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. Estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Auto-Amor, baseado no livro Cura e Autocura, de Andrei Moreira. Então vamos falar sobre o auto-amor. O Espiritismo, como ciência do espírito, convida o ser à individualização com Jesus, na transformação do homem velho em homem novo, vitalizado pela revelação da Boa Nova e pelas vibrações do amor. Como consequência desse movimento de cura interior, nasce o homem de bem. O que quer dizer? Que o Espírito, como ciência do Espírito, nos convida a nos ligarmos mais a Jesus e transformarmos o homem velho em homem novo. O que quer dizer homem velho e homem novo? O homem velho é aquele que está agarrado às tradições antigas, que acha que nasceu assim, vai morrer assim. E o homem novo é aquele que está disposto às transformações morais, de respeito, de amizade, de tolerância, de todos os bons sentimentos. Aí nos tornaremos o homem novo, o homem que está mudando os seus vícios, os seus sentimentos negativos em bons sentimentos, em sentimentos de amor, de gratidão. E isso veio com Jesus, pela revelação da Boa Nova. O que é a Boa Nova? É o Evangelho de Jesus. E pelas vibrações do amor, porque Jesus vibrava amor o tempo todo. E como consequência desse amor do Evangelho de Jesus, o movimento de cura interior, nasce daí o homem de bem. Nós precisamos desejar ser o homem de bem e alcançar esse homem de bem, o verdadeiro homem de bem, que tem as virtudes já esclarecidas, está agindo de acordo com as virtudes, já que está dentro dele. E para sermos homens de bem, precisamos respeitar o outro, compreender o outro, valorizar o outro, ser grato ao outro, ser grato principalmente a Deus, ser paciente, tolerante. Imensas qualidades, aquelas qualidades que nós já conseguimos alcançar.
Ninguém se redimirá, deixando na retaguarda corações sofridos, por consequência de sua ação ou inação. Se agimos no mal, ou se não agimos nem do bem, nem no mal, nós não nos redimiremos. Para que haja esse processo, nós precisamos ter boas ações, ter boas atitudes. Porque se não tivermos boas ações e boas atitudes, não será possível progredir. E da inação também, porque quem não faz nada, aquele que está em cima do muro, que diz, eu não faço mal, mas faz o bem? Também não. Nem a si próprio, às vezes, faz o bem. Então, isso acarreterá os resultados, as consequências para um indivíduo. O processo evolutivo vincula-nos uns aos outros, de maneira tão perfeita que só temos uma opção: amar. Para evoluirmos, para vivermos em mundos melhores, nós precisamos amar. Como eu já disse, tantas qualidades que nós precisamos buscar. E todas essas qualidades levam ao amor, levam ao processo de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Mas, primeiro de tudo, precisamos nos amar. A partir daí, seremos capazes de amar ao próximo. E amando ao próximo, provavelmente estamos amando a Deus, nosso Pai, o Criador de tudo que há. Criador das florestas, do ar, da água, do planeta Terra e o ser humano, que hoje já está de uma forma bem mais suave, bem mais delicada. O apóstolo João afirma categórico: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Imprescindível, portanto, desenvolver a capacidade de amar. Por que precisamos desenvolver a capacidade de amar? Para o nosso próprio bem. Porque aquele que não ama, como diz o apóstolo João, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor em tudo que há, nós precisamos amar. Amar a nós mesmos, amar a todos os semelhantes, participar da vida do outro, para ajudar o outro nas suas limitações, nas suas dificuldades. O alto amor, o que representa o alto amor? Alto quer dizer a nós mesmos. O alto amor representa a conexão profunda com a valorização da vida e da maravilha de Deus que somos cada um de nós. Cada um de nós fazemos parte
da maravilha de Deus, porque foi Deus que nos criou. E o alto amor, o amor que sentimos por nós mesmos, com os cuidados com o nosso corpo, com a nossa alma, com a nossa conduta, isso se reflete na valorização da vida. Ele se traduz em autoaceitação, auto-perdão, acolhimento da sombra e desenvolvimento das virtudes, dentre outros comportamentos. Como que nós vamos nos valorizar? Como que nós vamos nos amar? Nos aceitando como nós somos e procurando melhorar. Só nos aceitarmos como somos não adianta, se não temos força para melhorarmos a nossa conduta, a nossa moralidade. O auto-perdão, precisamos aprender a nos perdoar de muitos equívocos que cometemos e não conseguimos dar conta do perdão, do auto-perdão. E o desenvolvimento das virtudes. São alguns comportamentos que devemos praticar para que o auto-amor realmente esteja conectado profundamente conosco, com o nosso eu. Quem ama, investe em si, cuida-se, preserva-se do mal. Então, quem ama, investe em si mesmo. Como nós vamos investir em nós? Procurando sermos seres melhores, aprendendo a desenvolver as virtudes em nós, para que através dessas virtudes respeitemos a nós mesmos e respeitemos o outro. Investe em si, cuida-se, preserva-se do mal. Nós precisamos nos preservar das atitudes más. Precisamos nos acostumar a praticar boas atitudes. Atitudes que nos elevam, não atitudes que nos rebaixam perante Deus, perante a espiritualidade. Mas, para isso, nós precisamos do autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É conhecer a nós mesmos. É o nosso conhecimento. É o conhecimento de nós mesmos, como seres individuais que somos. Carl Jung tem uma frase muito interessante sobre amar-se. Ele diz: amar-se é ir ao encontro de si mesmo. Então, se eu me amo, eu preciso ir ao encontro de mim mesma, de ir de encontro com o meu eu. Se eu não me conhecer, como que eu vou amar? Preciso saber quem eu sou, quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso aprender, o que eu ainda não sei, o que eu ainda não pratiquei. O autoconhecimento é propiciador da base para o autoamor. Então, precisamos nos conhecer para aprendermos o autoamor, que é
amar a nós mesmos. Amar-se não significa ser conivente com os erros, passivo diante das dificuldades íntimas ou negligente perante os deveres. Se eu errei, eu não posso ser conivente com o meu erro. Nós sempre sabemos quando erramos. O que eu preciso fazer é pensar, não vou errar mais. Eu errei, mas daqui para frente eu vou acertar. E não ficarmos parados diante das dificuldades. Temos que ir à luta, perseverar. Ou negligente perante os deveres. Nós temos tantos deveres a realizar, então nós não podemos cumprir esses deveres de qualquer jeito. Significa ser indulgente consigo mesmo, paciente diante dos desafios e perseverante perante a luta por autodomínio e autossuperação. Precisamos estar sempre lutando contra as nossas atitudes equivocadas, diante dos nossos desafios, diante da luta pelo autodomínio, quer dizer, para nós nos dominarmos a nossa ira, e pela autossuperação, que é a capacidade de nós superarmos as nossas dificuldades, os equívocos cometidos. Auto-amor, a gente fala, eu me amo. Mas será que eu me amo? Será que eu estou cumprindo tudo isso que foi dito? Será que eu não estou sendo conivente diante dos meus erros? Diante das dificuldades? Será que eu sou muito indulgente comigo mesmo? Paciente diante dos desafios? Nós precisamos ir em frente, seguir em frente, para conquistarmos as virtudes que precisamos conquistar para que tudo dê certo. Caso contrário, nada dará certo. Aquele que se ama se acolhe com generosidade, permitindo-se ser o que é, valorizando seus aspectos luminosos, sua beleza interior, enquanto luta para ser aquilo que deve ser ou que deseja ser. Nós temos uma meta a alcançar. Mas, como somos ainda muito imperfeitos, essa meta ainda está longe de ser atingida. E o que nós precisamos fazer, além do que nós já ouvimos até aqui? Nos acolher com generosidade. Se erramos, precisamos pensar assim: poxa, eu errei. Não vou errar mais. Não vou repetir essa atitude. Então, eu vou me acolher com generosidade, mas vou procurar mudar. Valorizar os aspectos luminosos, porque todos nós temos coisas boas em nós. Praticamos coisas boas. Então, precisamos descobrir que coisas boas nós possuímos. Qual é a minha beleza interior,
a nossa beleza interior. E, enquanto isso, nós estamos lutando para ser aquilo que deve ser ou que deseja ser, que é progredirmos para alcançarmos a perfeição. E isso vai acontecer através do autoconhecimento que nos leva ao auto-amor. Precisamos nos amar para poder amar as pessoas que estão à nossa volta. O egoísmo, a vaidade, o orgulho e a arrogância são sentimentos que ferem o auto-amor, que devem ser extirpados de nós. O egoísmo, porque todos nós ainda sofremos com o tal do egoísmo, com a vaidade, com o orgulho e com a arrogância. Esses sentimentos nunca vão estimular o auto-amor. Vai estimular o quê? O amor doente que existe dentro de nós e que precisamos transformá-lo em amor verdadeiro. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Jesus falou essa frase: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Essa frase, essa máxima de Jesus é muito interessante. Não há necessidade nem de explicação, porque estamos em busca da luz. E mostrando a luz, a nossa luz, para os que estão à nossa volta, aqueles se sentirão iluminados. E juntos, todos vão glorificar o Pai, que está nos céus. O Pai deve ser sempre glorificado. Em nossas orações, devemos glorificar o Pai, que é o nosso Criador, Criador de tudo que existe. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Nesse ponto, nós começamos a falar sobre o egoísmo. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Vamos ver a definição de egoísmo. Egoísmo é a centralização no eu, na persona, na máscara, enquanto o auto-amor é o centramento no eu superior, na parte sábia, divina que há em nós, porque todos nós carregamos uma parte divina em nós. Quando Deus nos criou, Ele deixou uma parte divina que pertence a Ele em cada um de nós, filhos. Porque somos todos filhos do mesmo Pai.
E o individualismo é uma tendência crescente, mas também há um número grande de pessoas que fazem o bem, pelo prazer de fazer o bem. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entrega de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Voltamos agora ao segundo bloco do nosso estudo, intitulado Alto Amor, do livro Autocura, de Andrei Moreira. Estamos no item chamado egoísmo. Já falei um pouco sobre o egoísmo no bloco anterior, que o egoísmo é a centralização no eu, na persona, na máscara, enquanto o auto-amor é o centramento no eu superior, na parte sábia, divina que há em nós. O individualismo, nós já respondemos a pergunta, o individualismo cresce, mas também surgem pessoas boas que auxiliam pelo prazer de auxiliar, fazem o bem pelo prazer de fazer o bem. E isso é muito interessante. Continuando a falar sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? É a busca por satisfação pessoal, a despeito do outro. Nós queremos nos satisfazer com o que desejamos, sem nos importarmos com o outro. Ou ainda em desconsideração franca ao outro, enquanto o auto-amor é a preservação de limites, prevenção de abusos, estabelecimento de espaços vitais seguros, capazes de possibilitar ao ser que traga à tona o seu melhor em sua vida, em sociedade, para o seu bem-estar
e o cumprimento de seus deveres perante o próximo e suas necessidades íntimas. Todos nós possuímos direitos, mas temos deveres a cumprir. Deveres que precisamos seguir para nosso benefício e para o benefício do outro, do nosso semelhante. E o auto-amor, ele nos diz que auto-amor é a preservação de limites, prevenção de abusos. Olha, nós temos que impor limites a nós mesmos, evitar abusos contra nós mesmos, estabelecer espaços vitais seguros, para que nós, como seres imortais que somos, traga à tona o nosso melhor na nossa vida, na sociedade, para o nosso bem-estar e para o bem-estar do outro. E procurando cumprir de maneira efetiva os nossos deveres. Porque todos nós, repetindo, possuímos direitos, mas precisamos cumprir os deveres. O auto-amor contempla o coletivo e o serve, pois o indivíduo conectado consigo mesmo evoca o melhor de si para ofertar ao outro e está em sintonia com suas responsabilidades espirituais. Por que o auto-amor contempla o coletivo? Porque nós precisamos estar conectados conosco mesmo, tirando o melhor de nós mesmos para ofertar ao outro. E procurar estar em sintonia com as nossas responsabilidades espirituais, porque temos responsabilidades espirituais a serem cumpridas, a serem realizadas. O contrário do egoísmo, mas ainda distante do auto-amor, é a busca desesperada por auxílio ao outro, sem as condições mínimas de subsistência emocional para esse tentando. É quando nós queremos ajudar o outro de qualquer maneira, mas nós estamos tão mal que não temos condições de realizar esta ajuda. Aí precisamos dar um tempo para que nós possamos melhorar a nossa condição e podermos ajudar com clareza o outro que está necessitado de ajuda. Mas nós precisamos estar bem para auxiliar o outro. Se nós estivermos mal, como nós vamos conseguir ajudar o outro da maneira que ele precisa? É impossível. Auto-amor é diferente de vaidade. Tem uma frase do Vitor Leiva que diz assim: nunca deixe que a vaidade te faça esquecer quem realmente você é, pois a foto é esquecida, sua essência não. Precisamos, então,
controlar a vaidade. Não deixar a vaidade esquecer quem realmente nós somos. Porque a nossa essência está aí para nos provar se somos vaidosos ou não. Ou melhor, se estamos vaidosos ou não. A vaidade que se opõe ao auto-amor é aquela condição íntima de dependência da imagem, do retorno do outro, do aplauso e da bajulação. Uma condição de exterioridade que não leva em conta a alegria íntima de seguir o próprio coração, mas tem o referencial no que o outro pensa ou acha de si, necessitando que o outro o incense constantemente para suprir a falta do amor e do valor que não se dá ou que não encontra aprovação em sua própria consciência. Quer dizer que a vaidade é o oposto do auto-amor. É aquela dependência da imagem que aceita aplausos, bajulação. É uma condição que não leva em conta a alegria íntima de seguir o próprio coração. Mas, acima de tudo, deseja ser elogiado, aprovado, aplaudido, porque ele não se acha, não se encontra aprovado em sua própria consciência. Agora vamos falar um pouquinho do orgulho. Nós estamos falando dos sentimentos que são contrários ao auto-amor, que não nos deixa conquistar o auto-amor, que é o amor verdadeiro a nós mesmos. O orgulho. Emmanuel esclarece que ninguém se redimirá sem se libertar da opinião alheia sobre si e definir sua individualidade. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Pão Nosso. O que Emmanuel quer dizer? Que nós nunca vamos nos redimir enquanto nós não nos libertarmos da opinião do outro sobre nós e precisamos definir a nossa individualidade. Eu sou assim, vou me esforçar para melhorar, vou afastar o orgulho de mim, porque o orgulho me prejudica, né? O orgulho é uma chaga que nos prejudica. O auto-amor, ele é filho, prestem atenção, da humildade, da consciência de si. Não se confunde com o orgulho. Jamais. Por quê? Porque o auto-amor é o que nós sentimos em relação a nós mesmos e ao outro. E o que é exacerbação do ego? É tudo eu, tudo eu, tudo para mim. O orgulho é uma ilusão de poder e valor pessoal, uma fantasia de supremacia ou uma importância que leva um indivíduo a se acreditar melhor e mais capaz que o outro,
subestimando. Olha o conceito de orgulho. Olha o conceito de orgulho. O orgulho leva um indivíduo a se acreditar melhor e mais capaz do que o outro. Ele pode ser capaz, mas se considera além em relação ao outro. Se acredita melhor e mais capaz. Nunca acredita que o outro também é capaz. Porque o auto-amor é filho da humildade e não se confunde jamais com o orgulho. Porque no auto-amor nós temos a consciência de nós mesmos. Não exacerbamos o nosso ego. Vamos falar um pouquinho sobre Chico Xavier. Um grande exemplo de humildade, nós estamos falando de humildade, é Chico Xavier, médium fiel a Jesus e mineiro do século, que frequentemente se dizia cisco ou grama, por ter uma visão muito ampla da imensidão do universo e das leis divinas, colocando-se pequeno diante delas. Ele tinha uma visão, um conhecimento das coisas espirituais, do universo, das leis divinas, mas ele não gostava de aparecer. Ele se colocava pequeno diante de tudo que ele sabia. Chico Xavier era um homem completamente voltado ao bem, ao auxílio dos necessitados. Nem que fosse com uma palavra, com um gesto, com um carinho. Agia sintonizado com essa percepção ampliada da vida e fazia o seu melhor, sem se diminuir, manifestando aquilo que trazia de bom, colocando-se de boa vontade como instrumento da vida para que ela lhe determinasse. Então, ele fazia o melhor que ele podia. Manifestava tudo que ele trazia de bom e colocava-se como instrumento da vida para qualquer situação que ele pudesse colaborar, fazer parte, ajudar. Outro sentimento que vai contra o auto-amor, a arrogância. Auto-amor não se concilia com arrogância ou prepotência, pois não se crê na condição de impor sua verdade ao outro, nem violentar consciências. O auto-amor não é arrogante ou prepotente porque ele não gosta de impor ao outro o que ele conhece. Ele não impõe ao outro a sua verdade. Ele não violenta consciências. Aquele que se ama conhece o limite do que sabe. Pode e deve na vida permitir-se ser o seu melhor, sem acreditar que aquilo que alcançou é o melhor que há na vida ou no mundo. Vamos deixar a arrogância para lá. Muitas vezes, nas nossas menores atitudes, mais simples atitudes, nós somos arrogantes.
Há pessoas que confundem sinceridade com arrogância. Nem sempre a sinceridade é arrogância. A sinceridade sem empatia é apenas maldade. A aceitação das outras pessoas com seus defeitos e virtudes é o principal passo para uma relação verdadeira. Nós precisamos aceitar o outro, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, na nossa família, entre os nossos amigos, entre os nossos vizinhos. Nós não devemos virar as costas para aquelas pessoas que estão passando por dificuldades que nós não aprovamos. O ser humano exercita na relação com o outro o desenvolvimento do auto-amor, aprofundando-se no desenvolvimento de si. É na dinâmica relacional que o ser se vê projetado nos espelhos alheios daqueles com os quais convive no dia a dia, com suas belezas e feiuras, virtudes e defeitos. Quanto mais se aprofunda nas relações afetivas reais, mais caminha na direção de si mesmo. Nós precisamos respeitar o outro, nos respeitar e respeitar o outro. No texto diz com suas belezas e feiuras e virtudes e defeitos. E não sermos arrogantes com as pessoas, querendo impor a elas o nosso ponto de vista, achando que o nosso ponto de vista é o melhor, né? Achando que o nosso ponto de vista é o melhor. Vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro fere a orelha do centurião, que prende Jesus, intentando defendê-lo, e acompanha o Senhor na via dolorosa, enquanto é interrogado por aquelas que aplaudiam a crucificação do Nazareno. Então, Pedro machuca a orelha do centurião e acompanha o Senhor na via cruz, quando ele ia ser crucificado. Ele, em atitude de desconexão com seu coração, na vivência do medo, nega Jesus, demonstrando a sua incapacidade momentânea de testemunhar a fé. Pedro teve medo de ser preso. Por isso que ele negou Jesus 3 vezes. Ele teve medo das consequências. Daí a negação, se conhecia ou não Jesus. Ele observa Jesus passar e vê seu olhar que o lembra: tu és pedra, sobre ti erguerei minha igreja. Naquele instante, Pedro evoca o alto amor para se dar o direito de perseverar e recomeçar, a fim de ser digno da confiança de seu mestre e capaz de testemunhar o que fosse necessário em nome de Jesus. Sua transformação foi tão grande que somente um coração conectado a si mesmo, na constatação de suas reais possibilidades, limites e metas, poderia fazer o que Pedro fez. Pedro negou Jesus, mas ele caiu em si e descobriu o alto amor em si e realizou
um trabalho incessante de divulgação do cristianismo. Ele se tornou um coração conectado a si mesmo. Pedro é um grande exemplo para nós. E assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Damos por encerrado um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.